Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Nath, eu sou ilustradora e designer e hoje eu vim mostrar para vocês o meu projeto de conclusão de curso da Faculdade de Design Gráfico. Eu criei um jogo inspirado no Mágico de Oz. E falando um pouco para quem não sabe como funciona esse projeto de final de curso, a gente pode escolher qualquer projeto do nosso interesse que esteja dentro da área. Então muita gente escolheu identidade visual, escolheu livro para ilustrar, tudo depende de você, tudo depende do que você gosta de fazer. E eu acho muito interessante essa liberdade que a gente tem na faculdade de design gráfico de criar algo nosso. E no meu caso, como eu já trabalho com ilustração e capas de livros e também sou apaixonada por jogos de tabuleiro, eu resolvi unir isso tudo nesse projeto final. Essa caixa aqui é um protótipo que a gente desenvolve para poder mostrar lá na banca final como seria esse jogo de fato, né? Além da apresentação com todos os detalhes, a gente também tem que levar esse protótipo para eles poderem avaliar. E essa caixa aqui, ela faz alusão a um livro, porque todo o jogo foi inspirado no livro do Mágico de Oz. Essa daqui é a frente, tem a lombada e a parte de trás toda ilustrada com referências à história. E essa caixa também tem uma abertura, como se fosse um livro. Vou mostrar com todos os detalhes para vocês, então vamos pro vídeo. Aqui na frente eu fiz o título do jogo, né, que é As Terras Encantadas de Oz, com o castelo de esmeraldas atrás, o arco-íris, e aqui o caminho de tijolinhos amarelos, e aqui várias vegetações, flores mágicas. Essas flores aqui eu fiz em alusão às papoulas, né? Quis fazer umas flores vermelhas, meio diferentes. E aqui está a indicação da classificação do jogo, que é de 1 a 5 jogadores, cada partida dura em média 40 minutos, e é acima de 10 anos por causa da estrutura do jogo mesmo, que é mais complexa, tem que ler, tem várias cartinhas e é mais interessante para acima de 10 anos. Mas a família inteira pode jogar, crianças podem jogar assistidas por algum adulto. E aqui a lombada, que ela é contínua, olha. Toda a ilustração é contínua. E aqui o verso ele tá protegido ainda, gente, porque ele não pegou exposição à luz. Então, essa aqui é a cor original mesmo. E aqui no verso eu coloquei uma ilustração do tabuleiro. Aqui na parte de trás também tem esse textinho aqui de chamada para o jogo, que é: ajude Dorothy e seus amigos a irem para além do arco-íris e assim realizar seus desejos mais profundos. Este é um jogo cooperativo que pode ser jogado em modo solo ou para até 5 pessoas. Portanto, os jogadores irão torcer um pelo outro e ganham somente quando todos os personagens chegarem ao ponto final. Mas atenção, cuidado com a bruxa má, ela pode fazer vocês ficarem perdidos pelo caminho. E eu também coloquei aqui algumas cartinhas, né, de exemplo, que é a cartinha da Dorothy, da bruxa má, uma cartinha mágica de ação, que é o tornado, são cartas ilustradas, aqui está dizendo que é o jogo cooperativo. Coloquei também algumas imagens dos dadinhos mágicos. E aqui são os componentes, que é o tabuleiro, 8 cartas de personagem, 45 cartas mágicas, 18 dados, 90 joias regentes e 5 fichas de personagem. Olha, ela vai abrir assim e é como se fosse um livro mesmo. Tcharam! Esse daqui é o livro de regras do jogo, que ele também é todo ilustrado. Eu já vou mostrar para vocês. Só vou mostrar antes aqui como ficou a organização dentro da caixinha. Eu fiz também essa estrutura aqui interna daquele isoporzinho que chama pluma, que é um isoporzinho mais firme, mas ela sendo feita em grande produção seria de plástico, né? Como é um protótipo, são materiais assim mais parecidos que eu pude trazer. E aqui são as divisões. Esse daqui é o nosso tabuleiro todo em tecido. Esse daqui é o saquinho, onde ficam os dados. Eu chamo no jogo de dados mágicos, porque eles são esses dados aqui de RPG, e eles são a coisa mais linda. E são nos tons do jogo, que é verde, branco, e tem o roxinho também. Já mostro para vocês como é a jogabilidade. Essas aqui são as joias regentes, e ela tem 3 tons, também no verde, no lilás, no roxinho, né? E também nesse aqui que seria o branco, que é o transparente. Eu já explico essa dinâmica toda do jogo para vocês. Essas aqui são as cartas mágicas, elas que vão dar seguimento ao jogo. E elas têm elementos também da história do livro, dos filmes, né? E aqui, isso daqui, ó, carta do Castelo de Esmeraldas, tem um moinho de vento,
tornado, tem várias cartinhas e cada cartinha dela tem uma ação que a gente vai fazer lá no tabuleiro depois. Essas aqui são as peças dos personagens. E aí cada jogador escolhe um, ó, tem o Homem de Lata, tem o Totó, o Leão Covarde, a Dorothy e o Espantalho. Eu achei muito fofo esse espantalho, gente. Essas aqui são as cartas regentes e de personagens. Esse aqui é o Mágico de Oz, que é um dos regentes. A Bruxa Má também é uma regente. A Bruxa Boa, que é a Glinda, também é outra regente. Então, vocês já conheceram os 3 regentes desse jogo. E esses são os personagens jogáveis, como nas pecinhas aqui. As cartinhas deles são o Espantalho, o Homem de Lata, também ficou uma gracinha. Eu amei ilustrar esses personagens. A Dorothy, ela também ficou uma graça. Eu quis fazer essas ilustrações assim, com uma texturinha, sabe? E todas as ilustrações foram bem inspiradas no Estúdio Ghibli, que eu sou muito fã das artes desse estúdio. E eu queria fazer toda a estética assim, inspirada neles. Eu acho lindo essa animação deles, que é toda pincelada. E eu quis fazer aqui também, olha, toda a vegetação e as nuvens, bem no estilinho do Estúdio Ghibli. Os personagens estão mais no meu estilo infantil, que eu tenho essa estética que eu trago sempre. O leão, eu tive que estudar bastante para fazer esses personagens que não são humanos, né? Que são personagens de animais, o Homem de Lata, o Espantalho, criaturas mágicas, porque eu não tenho esse costume de fazer. Então foi um desafio para mim, mas eu gostei muito do resultado. E olha essa juba desse leão, gente, essa textura. Amei demais. E aqui o Totó, muito fofo. E eu era muito fã dessa animação quando era criança. Eu tinha uma fita VHS que eu via sempre, do Mágico de Oz. Não era o filme clássico, era uma animaçãozinha que até hoje, assim, eu não encontro mais. Que era uma graça, gente. Eu via repetidas vezes. E eu sempre fui apaixonada por essa história. E agora eu vou mostrar o livro de regras para vocês, para explicar um pouco da jogabilidade. E a gente vai fazer uma partida aqui, simular uma partida para vocês verem tudo direitinho. Vou mostrar os detalhes do tabuleiro. Esse daqui é o livro de regras do meu jogo. E eu penei para fazer ele, porque eu tive que pensar bastante em toda a jogabilidade. Eu pesquisei muito sobre jogabilidade, gente. E eu já gosto há muito tempo de board games, de jogos de cartas. Isso ajudou um pouquinho, porque eu já conhecia um pouco da funcionalidade, mas eu queria trazer um pouco da história do Mágico de Oz e juntar isso com uma jogabilidade que desse para ter um mínimo de complexidade, que não ficasse tão simples. Aqui a apresentação fala que é o jogo As Terras Encantadas de Oz é inspirado no livro de L. Frank Baum, que conta a história da pequena Dorothy, uma menina órfã que vivia em uma fazenda com seus tios, até que um tornado leva sua casa pelos ares. Dorothy e Totó, seu cachorrinho, chegam então às Terras de Oz, onde começam sua jornada na companhia do Espantalho, do Homem de Lata e do Leão Covarde. Aqui falando um pouquinho das virtudes dessa história, as virtudes enfatizadas são a bondade e a amizade, com destaque para a importância da família e de ajudar uns aos outros, a importância dos relacionamentos verdadeiros e a coragem para enfrentar os problemas de forma criativa. E que eu falo que é um jogo cooperativo que pode ser jogado de 1 a 5 pessoas. Aqui tem a apresentação dos personagens jogáveis. Aqui eu conto um pouquinho da história da Dorothy, do Totó, do Espantalho, o Homem de Lata, o Leão Covarde. Coloquei aqui uma citação: não há lugar como a nossa casa. E as cartas de domínio, que são dos personagens regentes. São cartas que determinam quem será o regente daquela rodada. A rodada de domínio é definida através da soma dos dados de mesma cor lançados. O personagem cuja cor correspondente tiver a maior soma será o regente da vez. E aqui eu apresento o Mágico de Oz, a Bruxa Boa do Sul e a Bruxa Má do Oeste. Aqui falando um pouquinho dos dados mágicos, que eles são de grande importância para essa jogabilidade. São 18 dados no total, 6 de cada cor dos 3 regentes. O branco perolado é da Glinda, o verde da Bruxa Má e o roxo do Mágico de Oz. O jogador deverá, ao início de cada jogada, sortear 6 dados. Após isso, lançá-los e verificar a cor que terá a maior soma. O regente será o personagem correspondente. Caso ocorra um empate, os dados deverão ser lançados novamente, até que uma cor tenha o maior número de somatório.
O jogador então deverá pegar uma carta de magia na pilha correspondente ao regente e seguir suas instruções. Vou aproveitar que eu estou falando dos dados e vou mostrar eles detalhadamente aqui para vocês. Olha, são 6 dados de cada cor e eles têm vários números. Por isso que a classificação é acima de 10 anos, porque tem números muito altos, como 80. Então vai ter que somar números bem altos, entendeu? 6 dados verdes e 6 dados desse branco perolado. A gente mistura todos esses dados no saquinho e, sem olhar, a gente escolhe 6 dados. Peguei 3. Agora eu vou pegar mais 3. E aí eu vou jogar no tabuleiro. E a maior soma vai ser o regente da rodada. Vamos somar aqui para ver, ó. O verde deu 14, 15, 16, 17. O roxo deu 7. E o branco deu 6, 7. Esses dois aqui empataram. O regente da jogada vai ser a bruxa má. Eu quis colocar os dados de uma forma criativa e que também desse para trazer mais dinâmica para o jogo e aprendizado, já que essas somas também trazem um pouco de raciocínio lógico. Esse daqui é o tabuleiro. Gente, eu amei fazer a ilustração desse tabuleiro. Ele representa a estrada de tijolinhos amarelos. E eu vou mostrar para vocês no tabuleiro de tecido maior, direitinho, mas aqui é a estrada. Aqui é onde vão ficar as cartas mágicas. Aqui onde vão ficar as cartas dos regentes, as cartas de domínio, né? E aqui onde vão ficar as cartas dos personagens. E por esse caminho no tabuleiro tem vários cenários de onde a Dorothy passa e vários personagens passam. Eu vou mostrar com calma para vocês. E o final é além do arco-íris. Eles vão chegar além do arco-íris. Lembra da musiquinha? Somewhere Over the Rainbow? Essa música me inspirou bastante para também criar vários contextos aqui desse jogo. Agora vamos falar das cartas de magia. Essas são cartas com elementos da história que definem quantas casas o jogador irá andar, se para frente, para trás ou ficar no mesmo lugar. Cada regente terá suas cartas e o jogador deverá pegá-las da pilha correspondente de acordo com a maior soma da cor que os dados definirem. E as cartas de magia, elas são divididas, ao verso delas, uma parte é roxinha e ela também tem o desenho dessas joias regentes aqui, olha, embaixo, que são importantes também. Vou mostrar aqui para vocês depois. Então, tem essas cartinhas que são as roxinhas, tem as cartinhas verdes e tem as cartinhas branca com dourado, né? Como a regente dessa rodada vai ser a bruxa má, a gente vai pegar uma cartinha da pilha da bruxa má. E aí vamos ver qual é a carta. É o caldeirão da bruxa. A bruxa má fez uma poção que te fez cair em um sono profundo. Volte uma casa. Quando a gente tem cartas da bruxa má, ela sempre vai trazer algo ruim para o jogo. As cartas da bruxa boa sempre vão trazer algum benefício para o jogador. E as cartas do Mágico de Oz, elas estão mescladas. Tem benefícios e tem coisas ruins, porque ele é meio ambíguo assim no jogo. Agora vamos falar das joias regentes. As joias regentes, elas são acumuladas ao longo da partida. E quando você acumula 20 joias de um certo personagem, você tem alguma ação. E cada consequência do acúmulo dessas joias, para todos os jogadores, está escrita aqui no livro de regras. Ó. Ao acumular 20 joias transparentes, os jogadores deverão retirar 5 joias verdes do tabuleiro. Ao acumular 20 joias da cor roxa, os jogadores deverão jogar 2 rodadas somente com as cartas do Mágico de Oz. Ao acumular 25 joias da cor verde, a consequência é o fim do jogo. A bruxa má dominou muitas rodadas e vocês ficaram perdidos pelo caminho. Então essa é a pior consequência. Quando acumula 25 joias da cor verde, todo mundo perde o jogo e tem que começar a jogar de novo, porque a bruxa má ganhou. Porque esse jogo, ele é um jogo cooperativo, então a gente nunca perde para o nosso adversário, porque a gente não tem adversário. A Dorothy, o Totó, o Espantalho, o Mágico de Oz, o Leão Covarde e o Homem de Lata, eles são nossos amigos, nossos aliados. Então todos que vão jogar, vão estar jogando, torcendo um pelo outro e contra a bruxa má, que está querendo o tempo todo fazer vocês ficarem perdidos. Aqui eu mostro também como são as peças dos personagens. E aqui tem a preparação da partida. Como que a gente vai colocar tudo no tabuleiro. E eu achei que essa ilustração ficou tão fofinha, gente. Aqui eu fiz, ó, o saquinho com os dados mágicos, o tabuleiro, tudo numeradinho. As joias regentes, as peças de personagem. Aqui tem as cartas de magia, cartas de domínio e cartas de personagem. E eu estou explicando de forma detalhada como iniciar a partida
direitinho, mas eu vou mostrar para vocês já no tabuleiro, tá bom? Observações finais. E aqui eu terminei o livro de regras com um pedacinho da música Somewhere Over the Rainbow e coloquei a tradução também. Em algum lugar, além do arco-íris, os céus são azuis e os sonhos que você ousa sonhar realmente se tornam realidade. Vamos pegar aqui nosso lindo tabuleiro. Eu fiz a ilustração digital e mandei imprimir diretamente no tecido. Eu pesquisei bastante quais tecidos seriam melhores para poder fazer esse tabuleiro e qual tamanho também, né? Porque a intenção é que a gente coloque no chão, numa mesa grande e sente em volta desse tabuleiro e jogue todo mundo junto. Afastei um pouco a câmera aqui para vocês conseguirem ver o tabuleiro total. Aqui está a estrada de tijolinhos amarelos, marcado aqui pelo início. No centro fica o Castelo das Esmeraldas. Então os personagens vão seguir por esse caminho todo aqui, amarelinho, passando por vários lugares. Aqui tem a cidade de porcelana, que aparece no filme do Mágico de Oz e no livro também. Tem o Castelo da Glinda, tem o Milharal, onde encontra o espantalho, tem a cidade dos Munchkins, o Tornado, tem a floresta, o bosque, tem também o Castelo da Bruxa Má. Aqui eu fiz os sapatinhos de Rubi, porque tá perto do arco-íris, então tá perto de ir para casa. Então eu botei aqui os sapatinhos de Rubi. E nesse pedacinho tá o campo de papoulas, olha as papoulas aqui, ó. Que é onde eles acabam adormecendo. E por fim, além do arco-íris, que é onde eles têm que chegar. Eu queria mostrar aqui também que na pontinha, olha, eu coloquei esse acabamento, que é para o tecido ficar mais pesado nas pontas e ele não ficar enrolando. Então vamos montar o nosso jogo. Vou começar a pegar aqui as peças, aqui as cartas de magia. Vamos montar nossos personagens também, ó. O espantalho, o homem de lata, a Dorothy, o Totó e o leão covarde. E eu coloquei essas cartinhas aqui também porque quem está conhecendo a história vai ver os personagens, visualizar bem os personagens aqui com eles no tabuleiro. E esse aqui é o Mágico de Oz, a Bruxa Boa do Sul e a Bruxa Má do Oeste. Os personagens jogáveis. As joias regentes, elas ficam aqui separadinhas por fora do tabuleiro, porque a gente vai colocar elas só quando elas saírem nas cartas. E esse daqui é o espacinho das joias, olha. A ordem de jogabilidade, ela já é definida pelo jogo, de acordo com a ordem que os personagens estão dispostos aqui. Então, quem escolher jogar com a Dorothy já sabe que vai ser o primeiro. Na primeira rodada, a gente não pega as cartinhas, porque se na primeira rodada a gente pegasse, por exemplo, a carta da Bruxa Má, a gente teria que retroceder, mas não tem para onde retroceder. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos fingir que eu sou a Dorothy. Eu vou escolher 6 dados, sem ver. Peguei 4, faltam 2. E agora eu vou embaralhar e jogar esses dados aqui no tabuleiro. Vamos somar qual a maior quantidade de cada cor. O roxo tem 10, o verde tem 8. A gente já sabe que o dadinho branco já ganhou, né? Então, como esses dados eles têm valores muito altos, como 80, 60, 20, a primeira rodada é definida pela metade do valor tirado na soma dos maiores dados. Deu 61, a gente vai arredondar e vai andar 30 casas. Então, eu já comecei bem com a Dorothy. Vou dar 30 casas com ela. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. A Dorothy já começou aqui. E a gente vai fazer isso com todos os outros personagens. Quer dizer que o Totó ficou aqui, o espantalho aqui, o homem de lata aqui e o leão aqui. Se tivesse caído na mesma casa também não tem problema, gente. É só colocar assim, ó. Igual no Ludo. Eu também me inspirei em algumas coisas do Ludo pra gente poder jogar. Depois que todos os personagens saíram, a gente vai começar a rodada normal, que é utilizando as cartas de magia. Vamos lá. Ó, a gente já sabe que deu a carta da Glinda. Então a gente nem precisa somar nesse caso. A gente vai aqui pegar uma carta da Glinda. Ó. Encantamento da Bruxa Boa. Um feitiço da Bruxa Boa despistou a Bruxa Má. Ande 2 casas para frente.
Então vamos andar 2 casas com a Dorothy. E depois que a gente anda, a gente vai ver quantas joias essa carta está dizendo que a gente tem. Então a gente tem 3 joias para colocar no jogo. Então vamos pegar as joias da Glinda e colocar elas aqui no espacinho delas. Aí essa cartinha aqui, ela volta para a pilha de cartas. A gente embaralha e coloca aqui de volta. Agora o próximo jogador, que vai ser o Totó. Vamos fingir que eu sou o Totó. Por isso que esse jogo também... Deixa eu embaralhar mais, porque tá vindo só carta e coisa da Glinda, né? Esse jogo também pode ser jogado de forma individual. Porque aqui eu tô jogando sozinha e posso jogar normalmente. Vamos jogar. Ó, deu mais do Mágico de Oz. Cartinha do Mágico de Oz. E é a cidade de porcelana. Você encontrou uma cidade muito frágil. Avance uma casa com todo cuidado. Então a gente calhou de pegar uma carta boa do Mágico de Oz. Isso aqui é bem raro, tá? Então vamos lá com o Totó. A gente começa daqui e a gente vai andar pra cá. Porque eu também fiz esse tabuleiro meio que voltando. Porque eles estão voltando pra casa, entenderam? A essência do negócio. Eles não estão indo pra frente, eles estão voltando pra casa. Deu uma joia do Mágico de Oz. A gente vem, pega uma joia e bota aqui no nosso tabuleiro. Vamos fingir que a gente tirou os dados da Bruxa Má. Vamos ver o que vai vir aqui. Castelo da Bruxa Má. Você encontrou o Castelo da Bruxa Má e deverá andar uma casa para trás para se esconder. Então, coitado do espantalho, ele estava andando, então ele vai voltar uma casinha. A gente vai pegar 4 joias e colocar aqui, ó. E assim por diante, todo mundo vai jogando como uma equipe e depois que todo mundo chegar além do arco-íris, é que o jogo é vencido. Então a gente tem que ganhar da Bruxa Má, do Mágico de Oz também, tá? A Glinda vai ficar tentando ajudar a gente, então eles vão ficar tentando fazer a gente voltar e não conseguir chegar além do arco-íris, que é chegar em casa. É como se fosse o Mestre dos Magos da Caverna do Dragão, sabe? Ele fica lá botando empecilhos e botando coisas pra gente fazer no meio do tabuleiro, pra gente não conseguir chegar de volta pra casa. E aqui é a mesma coisa. A gente vai se unir, todos os personagens, para conseguir ganhar do tabuleiro. Então o jogo não é um contra o outro, é contra o tabuleiro. E para fazer essas cartinhas, gente, eu li o livro do Mágico de Oz, que eu me inspirei no primeiro, né? Vi os filmes, vi o filme clássico, vi os filmes novos. E eu fiz vários elementos, olha, tem o balão, tem a Vila Munchkin, olha que gracinha. E todo esse design, né, todas as ilustrações eu criei. E tentei fazer numa estética, todos ficassem conversando. Olha essa cidade de porcelana, que gracinha. Muito fofa, né? Coloquei esse fundo assim de nuvens, bem mágico, para combinar. Ó, o castelo de esmeraldas. É o mesmo castelo aqui do tabuleiro. Eu aproveitei várias ilustrações, porque são muitas cartas, gente. Então eu reaproveitei algumas ilustrações. Aqui a cidade de porcelana também é a mesma, a Vila Munchkin. É a mesma ilustração que eu coloquei nas cartas e no tabuleiro, até para ficar tudo padronizado, né? Tem um moinho de vento, árvores lutadoras. No livro falam dessas árvores lutadoras que tem na floresta. Que lembra até o Salgueiro Lutador do Harry Potter, né? Será que foi inspirado nessas árvores aqui? Tem um tornado. Tem a Rainha dos Ratos Campestres, que ela só aparece no livro, eu acho que ela não aparece nos filmes. Ela é uma gracinha, olha, gente. Olha a coroazinha dela. Meu Deus do céu. Eu fui pegando alguns elementos mágicos também que apareciam. O campo de papoulas. Olha que linda que ficou essa carta. Gente, eu amo essas cartas. Assim, eu sou apaixonada nesse jogo. E eu amei ilustrar ele todo. Assim, eu não precisava ter criado toda uma jogabilidade diferente específica para ele, porque no TCC de design a gente poderia ter pego um jogo já famoso, assim, pego um Uno, qualquer coisa assim, e ter reilustrado, né, ter repensado ele, pensado no design, mas eu não queria fazer
só a parte do design, porque eu gosto muito dessa questão de jogo de tabuleiro. Então, eu juntei isso tudo que eu gostava e de livros também, né? Então, eu quis juntar a literatura com esse amor que eu tenho pelos jogos físicos, né? Esses jogos de tabuleiro, e com a ilustração. E esse foi o resultado. Eu achei que ficou assim encantador. Eu sou louca por esse projeto. E tudo foi pensado assim, né? Eu fui em busca dos saquinhos para colocar. Ele teve toda a experiência de abertura, né, lá na apresentação do TCC. Eu coloquei os dados separadinhos em cada saquinho para a banca, né, do TCC ter a experiência de abrir o jogo, né, de ter essa unboxing, sabe? E esse projeto, gente, é um dos meus maiores orgulhos como designer, como ilustradora. Quem sabe não tem alguém aí assistindo? Alô, Mundo Galápagos? Eu sou apaixonada nos jogos deles. Eu achei a ideia bem interessante para vários temas que poderiam ser abordados aqui, de histórias infantis. Também para estimular a leitura desses livros, né? Porque quem acaba conhecendo essas histórias pelo jogo, depois vai acabar se interessando pelos filmes, pelos livros. E assim, incentivo à literatura é sempre bom. Tem um pouco mais de um ano que eu terminei de fazer todo esse projeto, de apresentar esse projeto no TCC e me formar como designer. Espero também conseguir trabalhar cada vez mais com ilustração de jogos. Deixa eu mostrar aqui também a caixa no final, para poder vocês verem como ela fica vazia, olha, com todas as divisões. Tem também as alturas, ó. São todos com alturas diferentes, então um trabalho fazer isso aqui, gente. E essa caixa aqui, minha amiga Elaine, ela que fez pra mim. Eu não posso deixar de agradecer, porque ela montou essa caixa todinha aqui pra mim. Olha que linda. E eu espero que vocês tenham gostado, gente, desse projeto. Comenta aqui o que vocês acharam. Comenta também ideias de que outros livros, de que outras histórias essa jogabilidade combinaria. E em breve eu volto com mais vídeos de projetos, de Bobbie Goods, de artesanato, de tudo que eu amo fazer, de vlog. E até o próximo vídeo.